Olá, turma! E depois de ter curtido São João em casa, vamos curtir agora o São Pedro, encerrando os festejos juninos do mês de junho. E no vídeo passado nós iniciamos com os primeiros cartazes, com a exposição dos primeiros cartazes. Vamos dar continuidade e encerrar a exposição dos lindos cartazes feitos por vocês. Bora lá? Eita festa gostosa, eita São João bom danado, vem gente de toda parte, tem forró pra todo lado. E vamos à nossa aula de português. Hoje nós vamos estudar os sons do X. O X é uma letra que representa vários sons. A letra X pode ter som de CS, SS, S, CH e Z. Na hora da escrita, nós vamos escrever e vamos ver a letra X. Mas nós vamos ouvir outros sons. Por exemplo, X com som de S. Sexta, texto, expectativa. X com som de SS. Máximo, excelente. X com som de CS, táxi, fixo, crucifixo. X com som de Z, exato, exército, exercício. X com som de CH, baixo, caixa, ameixa. Então, como vocês viram, nós escrevemos o X, mas nós ouvimos outros sons. Também vamos estudar hoje os antônimos e os sinônimos das palavras. Antônimos são palavras com significados diferentes. Por exemplo, bonito, feio, claro, escuro, noite, dia. E sinônimos são palavras com significados parecidos. Valente, corajoso, bonito, lindo. Caprichem na atividade do livro e do caderno. Beijos! Matemática. Hoje nós vamos estudar os divisores de um número natural. Nós dizemos que um número é divisor de outro quando essa divisão é exata, ou seja, quando não tem resto. O conjunto dos divisores é finito, ou seja, tem fim. O menor divisor de um número natural é o número 1. Vocês sempre vão começar o conjunto com 1. E o maior divisor é o próprio número. Por exemplo, os divisores do número 15 vão ser número 1, número 3, número 5 e número 15. Porque 15 dividido por 1 é igual a 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5 é igual a 3. Logo, 3 vezes 5 igual a 15. E 15 dividido por 15 é igual a 1. 1 vezes 15 igual a 15. Certo? Então, nós dizemos que um número é divisor de outro quando a conta é exata, quando não tem resto. Por exemplo, também, os divisores do número 6. Número 1, número 2, número 3 e o número 6. 6 dividido por 1 é igual a 6, logo 6 vezes 1 igual a 6. 6 dividido por 2 igual a 3, logo 3 vezes 2 igual a 6. 6 dividido por 3 igual a 2. Logo, 2 vezes 3 igual a 6. E 6 dividido por 6 igual a 1. Logo, 1 vezes 6 igual a 6. O número 13, ele possui apenas dois divisores. O número 1 e o número 13. E o número 5 também possui apenas dois divisores. O número 1 e o número 5. Números primos e números compostos.
Nós vimos há pouco alguns exemplos dos divisores dos números naturais. Vocês observaram que alguns números tiveram apenas 2 divisores. Foi o exemplo do número 5 e do número 13, que os únicos divisores foram o número 1 e ele mesmo. Quando os números têm apenas 2 divisores, eles são classificados em números primos. E números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores. A exemplo do número 15, que nós vimos agora, e do número 6, que tem mais de 2 divisores, certo? Valor do termo desconhecido. Para encontrar o valor do termo desconhecido, basta aplicar a operação inversa. Nós já estudamos que a operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da subtração é a adição. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. O valor do termo desconhecido pode ser representado por um símbolo, um quadrinho, uma bolinha, um triângulo. No exemplo que tia Simone vai dar aqui para explicar melhor para vocês, o quadrinho vai representar o valor do termo desconhecido. Bora lá? Nós temos aqui quadrinho mais 8 igual a 14. Então, para resolver, quadrinho é igual a 14 menos 8. Quadrinho é igual a 6. Porque se nós colocássemos o 6 aqui, nós veríamos que 6 mais 8 é igual a 14. Vamos a outro exemplo. Quadrinho menos 10 igual a 8. Quadrinho é igual a 8 mais 10. Quadrinho é igual a 18. Se nós colocarmos o 18 aqui, veremos que 18 menos 10 é igual a 8. Outro exemplo. Quadrinho dividido por 3 igual a 6. Quadrinho é igual a 6 vezes 3. Quadrinho é igual a 18. Se nós colocarmos o 18 aqui, veremos que 18 dividido por 3 é igual a 6. E o nosso último exemplo. Quadrinho vezes 3 igual a 24. Quadrinho igual a 24 dividido por 3. Quadrinho igual a 8. Se colocarmos o 8 aqui, veremos que 8 vezes 3 igual a 24. Facinho, facinho. Para vocês resolverem, é só aplicar a operação inversa. Beijos e caprichem na atividade. História. Como atividade de história, nós vamos unir narração com festejos juninos. Lembrando que narração é um tipo de texto onde você relata acontecimentos reais ou não. Quem está relatando, contando, através da forma oral, que é falando, ou da forma escrita, não é? Escrevendo no caderno, é o narrador. No caderno de história, vocês vão fazer 2 textos, o texto 1 e o texto 2. No texto 1, vocês vão relatar de forma escrita como foi o seu São João de 2019. Se você não lembrar, você vai pedir ajuda à mamãe, ao papai, a alguém que esteja com você em casa e lembre como foi o São João do ano passado. E no texto 2, vocês vão narrar também de forma escrita no caderno como foi o seu São João esse ano, em 2020, todos em casa. Eu acredito que tenha sido bastante diferente do ano passado. Você vai me contar e depois tia Simone vai ler no seu caderno. Caprichem na escrita. Beijos. Geografia. Assistam com atenção nosso vídeo de hoje sobre as diferentes formas de relevo. Lembrando que relevo são as diferentes formas da superfície da Terra, que a Terra ela não é
toda igual sua superfície, ela é diferente. Por isso, existem várias formas de relevo. Vocês vão assistir o vídeo com bastante atenção e depois, em seu caderno de geografia, vocês irão listar as formas que foram citadas no vídeo. Se preferir, além de escrever as formas citadas, vocês também podem colar figuras ou desenhar. Caprichem! Beijos! Ciências. Em ciências, nós vamos estudar os recursos naturais. Os recursos naturais são elementos da natureza essenciais à nossa vida e são utilizados pelo ser humano. Muitas vezes, o ser humano utiliza esses recursos de forma incorreta, como, por exemplo, quando vamos escovar os dentes e deixamos a torneira aberta, quando fazemos queimadas, o desmatamento, nós estamos utilizando esses recursos de maneira incorreta, porque vai afetar o solo e toda a estrutura da nossa vida. Esses recursos naturais são o ar, a água, o solo, as plantas, os animais, o calor e a luz fornecidas pelo sol, certo? São recursos da natureza. Vocês irão caprichar na atividade do caderno e na atividade do livro. Também, tia Simone quer saber se em sua casa tem uma horta com a plantação de tomate, coentro, alface, ou um pomar com a plantação de carambola, mamão, acerola, ou outra fruta, ou outra hortaliça, outra verdura. Se você tiver alguma dessas plantações em sua casa, não necessariamente as que tia Simone citou, qualquer plantação em sua casa, e quiser e puder, tire a foto junto dessa plantação e envie para o nosso grupo. Tia Simone quer saber o que você tem plantado em sua casa, certo? E se não tiver nada, não tem problema. Tia Simone também não tem, só tem plantas assim de enfeitar a casa. Mas de horta, de pomar, tia Simone também não tem. Se você tiver, envie pra gente no nosso grupo, certo? Assistam também ao vídeo de hoje que fala sobre a importância do solo para uma vida mais sustentável. Beijos! Solos são a fonte principal de nutrientes que o nosso corpo precisa. As vitaminas e minerais que fazem parte da nossa dieta vêm das plantas que absorvem esses minerais do solo.
Também ingerimos estes nutrientes quando nos alimentamos de animais que se alimentaram de plantas que, por sua vez, os absorveram do solo. Vejamos o exemplo do cálcio. Sabemos que o nosso corpo necessita de cálcio para formar ossos e dentes saudáveis, certo? Plantas também necessitam de cálcio para desenvolver raízes e folhas saudáveis. As plantas utilizam o cálcio para divisão celular e para absorver outros nutrientes do solo. Todos sabemos que o leite é uma excelente fonte de cálcio, mas o que talvez a maioria não saiba é que o cálcio do leite vem do capim que os animais comem, e o capim absorve o cálcio do solo. A maioria dos solos armazena nutrientes, mas eles também podem ficar famintos, assim como nós. Quando os solos são utilizados continuamente na produção de alimentos, cálcio, magnésio e outros nutrientes precisam ser repostos. Os nutrientes podem vir de material orgânico, tal como compostos, estercos e resíduos das próprias plantas, ou de fertilizantes comerciais, e algumas plantas, como a alfafa, podem adicionar nutrientes ao solo. Antes dos agricultores aplicarem qualquer fertilizante ao solo, eles devem submeter amostras de terra ao laboratório de análise para que a dose certa seja estabelecida. Qualquer médico dirá que a dose é tão importante quanto o tipo do medicamento. Então considere isso. Praticamente tudo na nossa dieta vem direta ou indiretamente do solo. Aquele hambúrguer que você comeu, a carne e o queijo vieram de animais que comeram plantas que cresceram no solo. A cebola, o alface e o tomate cresceram no solo. E o trigo utilizado para fazer o pão também cresceu no solo. O solo é o fundamento básico da agricultura e da produção de alimentos. Ele não é apenas um ingrediente, mas é o ingrediente da nossa qualidade de vida. Então, quando cuidamos do solo, cuidamos de nós mesmos. Religião. Em religião, além das preces diárias, além dos pedidos diários das orações que a gente está fazendo a Deus, como de costume, e pedindo para o fim dessa pandemia, para a gente poder estar de volta junto, vocês vão no caderno de desenho, certo? Usando lápis de cor ou hidrocor, aquelas canetinhas coloridas, escrever um pedido a Deus, uma prece, um pedido, e façam com as letrinhas coloridas no caderno de desenho, certo? Essa é a atividade de religião. Caprichem. E em artes, Tia Simone está enviando o link de uma confecção de brinquedos com papel higiênico, com o rolo do papel higiênico. Tia Simone sugeriu a lagarta, porque tem vários vídeos ensinando a fazer esses brinquedos. Tia Simone assistiu e gostou da lagarta, certo? No vídeo, o rolo do papel higiênico é pintado. Não necessariamente vocês precisam pintar. Bastam recortar, seguir o passo a passo como está lá, com a ajuda de um adulto, certo? Contem com a ajuda de um adulto para orientar vocês e usem a imaginação de vocês, que eu sei que é ótima pelos cartazes, pelas massinhas, por tudo que vocês vêm fazendo, certo? Eu escolhi a lagarta, mas se vocês quiserem fazer outro bichinho, podem ficar à vontade. Depois de confeccionados, tirem a foto e enviem para o nosso grupo, certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau!